É bom viver... Acho que não precisa. Obrigado, viu? É bom viver aquilo que Deus tem colocado diante de nós. É bom viver as bênçãos que Deus tem nos proporcionado. Deus é maravilhoso e tem sido grandioso conosco. Algumas vezes nós não entendemos algumas coisas, algumas vezes nós vamos vivendo. Nós temos que nos lembrar que estamos num mundo caído. Estamos num mundo caído. Temos que lembrar aquilo que Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Verdade, Jesus. Mas e aquela... Podia ficar só com aquelas partes das bênçãos? E aí vem, obrigado, viu, Jefferson? Deus abençoe sua vida, te prospere. Mas Jesus diz, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a grande bênção que Deus nos oferece. Deus é maravilhoso. Hoje nós estamos aqui caminhando em Miqueias. Vocês viram Jonas semana passada com o pastor José Roberto. Foi lá uma bênção assistir. Você pode sempre assistir, se você quiser qualquer dia rever, ou se você perdeu a mensagem por alguma coisa, algum motivo. As mensagens são sempre colocadas na internet. Você pode rever ali algumas coisas, ou de algum problema você acabou perdendo. Você tem a oportunidade de rever depois. E hoje nós vamos ver Miqueias, que ele está acabando o Velho Testamento. Nós estamos aí caminhando para o final do Velho Testamento. Já nós estamos no Novo Testamento. Temos poucas semanas para trabalhar, estamos nos profetas menores. E hoje nós vamos ver Miqueias, que significa quem é como Jeová. Então você pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias. Interessante, irmãos, que Miqueias, ele fala, o tema central de Miqueias quer dizer que é um tema que diz a respeito de que Deus julga o pecado e ele requer justiça. Algumas vezes nós estamos caminhando no Velho Testamento e por alguns momentos é difícil, porque muitos desses profetas menores, eles tratam da justiça de Deus, alguns dos julgamentos de Deus. E algumas mensagens são mensagens até mais pesadas, né? São mensagens mais fortes, que nos confrontam o nosso estilo de vida, confrontam a nossa forma de caminhar. Mas é isso, a gente não pode simplesmente mudar a Bíblia, ou fazer com que a Bíblia diga aquilo que nós queremos que ela diga, mas nós temos que trabalhar com o que a Bíblia diz, exatamente com o que ela diz, e trabalhar de uma forma fiel, dando, claro, sempre uma aplicação boa, né, dentro daquilo que a Bíblia mesmo está tentando nos mostrar, que algumas vezes nós não queremos ver, mas nós temos que abrir os nossos olhos. E Miqueias, ele fala assim do julgamento do pecado. Deus requer justiça quanto ao pecado. Miqueias, versículo 1, capítulo 1, ele vai nos dizer um pouquinho quem ele é. Então, se nós vemos aí o versículo 1, nós vamos ver o seguinte: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Algumas informações nós já temos logo no primeiro versículo. Nós temos o autor, Miqueias. Sabemos que ele é um morastita, ou ele é de Moresete, que é uma cidade que fica a mais ou menos 40 quilômetros, ficava mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém. Então, assim como Amós, que vocês viram há um tempo atrás, Miqueias também é um homem do interior. Ele é um homem do interior. Ele é alguém que mora lá em Moresete. Provavelmente ele não estava ali constantemente em Jerusalém, apesar de provavelmente ser um profeta muito conhecido, porque ele é muito citado, mas ele é um homem do interior que foi chamado para falar a respeito do julgamento de Deus, do pecado daquela nação. O trabalho dele se dá durante 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias. Durante esses 3 reis,
Ezequias foi o que mais ouviu a voz de Deus. Inclusive, quando nós vemos Reis, a ideia que nós temos então ali é que Ezequias provavelmente teve uma atitude diferente no seu reinado, justamente porque ouviu aquilo que Miqueias estava falando. É interessante, queridos, então, olharmos Miqueias. Ele começa as suas mensagens. Miqueias, ele nos traz 3 mensagens. A primeira mensagem é uma mensagem de justiça. É uma mensagem de julgamento. O julgamento de Deus pelo pecado daquele povo. Primeira mensagem. A segunda mensagem é uma mensagem de esperança. Julgamento, esperança. E a terceira e última mensagem de Miqueias é uma mensagem de confiança. Primeiro Deus mostra a sua justiça. Depois Deus vai mostrar que existe esperança. E por último Deus vai mostrar que as pessoas devem confiar nele. Toda vez que Miqueias começa uma mensagem, ele começa com a palavra ouvir, né? E é interessante pensarmos nisso, porque é um imperativo. Ouvi, ó Jerusalém. Ouve o que eu estou dizendo. É mais ou menos o que Miqueias entra pelas portas de Jerusalém falando. Esse povo era um povo que estava em pecado de idolatria, era um povo que muitas vezes ia até o templo para oferecer ali os seus sacrifícios, mas os sacrifícios que eles ofereciam com a mão diante do Senhor, na casa de Deus, mas o seu coração muitas vezes estava voltado para os ídolos. Ele era um povo muito idólatra, mas não apenas isso. A corrupção acontecia de uma forma generalizada em Jerusalém nessa época. Os ricos compravam as terras dos mais pobres para, num sistema meio de latifúndio, fazer com que os pobres se tornassem escravos deles, enquanto Deus já havia dito que isso não poderia acontecer. A lei não permitia que isso acontecesse. Pelo contrário, você podia até comprar a terra de alguém, mas no final do ano você tinha que devolver essa terra. Interessante. Mas eles não faziam isso. Pelo contrário, eles subjugavam as pessoas mais pobres. Os sacerdotes estavam completamente corrompidos e os profetas corrompidos também pela ganância. E aí Miqueias ele chega. E quando Miqueias ele chega, ele então pede para que as pessoas parem por um instante e ouçam a palavra de Deus. Ouvi, ó Jerusalém, ouvi aquilo que Deus tem a vos dizer. A ideia, a imagem que nós temos aqui é um homem do interior, um homem talvez simples, que entra pelas portas onde muitas vezes aconteciam os negócios. Na porta do rei aconteciam ali alguns julgamentos, os julgamentos mais simples, outros aconteciam com o rei, mas ali aconteciam alguns julgamentos mais simples. As pessoas estão vendendo, comprando, as pessoas estão correndo para lá e para cá, as mulheres estão preocupadas porque elas precisam tirar água, elas precisam cuidar das crianças, os homens precisam trabalhar, as pessoas estão correndo, influenciadas, envolvidas pelo pecado e pela corrupção e pela ganância e por toda aquela multidão de coisas. E Miqueias chega e como que alguém que clama e diz: para por um momento, queridos, parem por um instante, ouçam aquilo que Deus tem a dizer. Provavelmente as pessoas não pararam, elas continuaram caminhando, elas continuaram andando. Em cada uma das mensagens, Miqueias começa dizendo: ouvi, ó Jerusalém, aquilo que Deus tem a dizer. É a mesma coisa que Jesus disse para nós. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aquilo que o Espírito Santo de Deus tem feito domingo após domingo, quarta após quarta, e em tantas outras situações que você se depara com a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus fala no seu coração: pare agora e ouça. Deixe os seus problemas para lá por um instante. Opa! Quase que eu joguei água no computador da Dani. Pare por um instante e ouça. Eu sei que a vida é complicada, queridos. Eu sei que as coisas não param, as coisas são dinâmicas. O pessoal está estudando, as coisas não param, tem que estudar, são provas, são isso, aquilo, outro. Os problemas que acontecem, o trabalho,
amanhã, as contas que vão vencer essa semana, eu preciso correr atrás. Não é assim. São as coisas que estão acontecendo, mas por um momento, quando Deus está falando, nós deveríamos parar, sentar na cadeira, nos desligar completamente das coisas que estão lá fora e ouvir, abrir o nosso coração para que Deus fale conosco. Sabe, irmãos, aqui quando você está à frente, e aqueles irmãos que já estiveram aqui falando, eles sabem do que eu estou dizendo. Nós estamos olhando nos olhos de vocês. Facilmente dá para perceber, olhando nos olhos, quando a pessoa está aqui, com os olhos abertos, mas ela está longe. Está longe. Ela está, de repente, viajando nos problemas da casa. Ela está pensando no que ela vai preparar para o almoço de hoje. Está pensando no jogo de futebol que... O São Paulo ganhou ontem, gente. Perdeu? Ganhou? Ganhou. Bom. Tá bom. Não importa se é sufoco. Nessa altura do campeonato, ganhando a gente tá bom. Mas está pensando no futebol. Está pensando em tantas coisas. E está longe. Tem algumas vezes, algumas coisas nos bloqueiam para ouvir a palavra de Deus. E aí nós temos que parar um instante, assim como esse profeta chegou entrando, ouve, nós temos que falar para o nosso coração e para a nossa mente, chega, desliga, desliga, desliga. Não fala comigo, não tira a minha atenção agora, porque agora está na hora de ouvir aquilo que Deus tem a me dizer. Ouve, ó Jerusalém, aquilo que Deus tem a dizer. Ouve, igreja, aquilo que Deus tem a dizer. E assim, ouça sempre que Deus quiser falar com você. E aí então, depois de chamar a atenção dessas pessoas, Miqueias começa a apresentar nessa primeira sessão, nessa primeira mensagem, uma mensagem de julgamento, não podia ser diferente. Ele apresenta como se fosse um tribunal, como se Deus estivesse entrando num tribunal, como se Deus fosse o juiz, o justo juiz, entrando num tribunal. E ele então, a partir do versículo 2, vamos ler aqui aquilo que diz o texto bíblico: ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Interessante, né? Porque a ideia que Miqueias está nos passando aqui é o seguinte: ele chega, primeiro ele chama a atenção das pessoas e diz, ouçam com atenção, Deus julga o pecado, ele requer justiça do pecado, e ele é como juiz, e também a testemunha, aquele que testemunha contra os atos que vocês estão fazendo. E Deus está vindo como justo juiz, e vocês não têm noção de quem é Deus. Porque vocês continuam agindo como se Deus não fosse nada. Vocês continuam agindo como se Deus fosse qualquer um. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus pisa nos montes, os montes se derretem. Uau! É como cera perto do fogo. Você já imaginou isso? Os montes se derretendo. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder do grande juiz, do justo juiz. E vocês não temem. Vocês continuam caminhando como se nada tivesse acontecendo. Teve um jogador de rugby, Manu Tuilagi. É meio difícil isso aqui. O cara eu nem sei o que ele é, australiano, não sei o que é. Eu sei que ele é naturalizado na Inglaterra. Por aí. Mas esse cara, eles ganharam ganharam da Austrália. Então, o time ali da Inglaterra, eles foram na casa do David Cameron para fazer uma pose ali, uma foto, ele recebeu para homenagear. É mais ou menos aquele negócio daquele corintiano que saiu rolando lá no Planalto, depois de, sabe, vampeta, né? Essas coisas que acontecem, assim, a gente não consegue entender. Mas o homem está ali para tirar uma foto, time de rugby, e ele estica o dedinho e faz um chifrinho na cabeça do David Cameron.
Depois da rainha, gente, o cara é o mais importante do Reino Unido. Os jornais falaram: o que esse cara tem na cabeça? Todo mundo falou. Ele depois coloca no Twitter dele um pedido de desculpa. Desculpa, olha, eu não quis fazer isso, eu não quis ofender, e blá 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 blá. Mas é interessante que pela cara do jogador, ele tem cara de que não tem a menor noção de nada. Sabe, hoje em dia nós temos pessoas que parecem que não têm a menor noção de nada. Elas não têm a menor noção da autoridade, elas não têm a menor noção, por exemplo, alunos não têm a menor noção da autoridade do professor, filhos não têm a menor noção da autoridade do pai, as pessoas não têm a menor noção da autoridade, das autoridades que nós temos. A Bíblia diz que nós devemos respeitar todas as autoridades. Muitos parecem que não têm a menor noção da autoridade. Esse jogador parece que não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. Quem é ele no mundo? O que é o mundo? O mundo é uma bola de rugby e ficar correndo atrás dos outros, que eu não consigo entender direito aqui. Eu gosto daquele jogo, mas eu não consigo entender direito. E ficar um lá, eu não sei que mundo esse homem vive. Interessante que jogadores de rugby falaram a respeito dele, dizendo: ele é um infantil, ele é uma crianção, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Teve um jogador famoso que disse: ele é um estúpido. E sabe, eu não tenho dúvida nenhuma que para ele pedir desculpas através do Twitter, alguém, provavelmente o técnico, chegou para ele e disse assim: você é um maluco por acaso? Você não tem noção do que foi que você fez? O cara vem nos receber na casa dele. Você não sabia que os patrocínios podem ser cortados? Você não sabia que simplesmente você acabou de ofender um dos homens mais importantes do Reino Unido? Você não tem noção do que você está fazendo? Mas sabe, queridos, assim como as pessoas não têm noção das autoridades, algumas vezes não temos noção de quem é Deus. A nossa sociedade não teme Deus. Não teme Deus. Eles esqueceram que Deus é o justo juiz e que quando pisa no monte, o monte se derrete. Eu não tenho noção do que é isso. Tamanha a grandeza desse Deus, mas a nossa sociedade não teme Deus. Os homens não temem Deus. As mulheres não temem Deus, os jovens não temem Deus, não temem nada. As famílias não temem a Deus. Claro, não é geral, eu sei que aqui nós temos uma massa de pessoas que temem a Deus. Isso é lá fora. Mas lá fora, eu quero acreditar que não aqui, nem mesmo as igrejas temem a Deus. Porque fazem o que querem, como se Deus fosse secundário na história. E aí Miqueias vem e diz: ouça, preste atenção, porque Deus é o justo juiz, acredite nisso. Ele é o justo juiz, o juiz de toda a terra, e os montes se derretem diante da sua presença. Tema a Deus. É um princípio da sabedoria. Tema a Deus, tema a Deus. E aí você talvez pense: mas agora não é tão assim o momento de temer a Deus e tal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. A mesma mensagem que servia para antes serve para agora. Deixa reservado aí Miqueias. Coloca o fitinho aí, marcador em Miqueias. Vamos dar um pulinho lá para Romanos. Vamos ver aqui o que diz em Romanos. Porque a grande verdade é que nós precisamos temer o nosso Deus. Temor no sentido de respeito, no sentido de honra. Mas não apenas isso, queridos. Temer também é importante. Sabe, se nós temêssemos mais, faremos menos coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e faremos mais aquilo que Deus espera de nós. Mas, por exemplo, quando nós olhamos aqui Romanos 3, 23, um texto muito conhecido, sei que vocês sabem de cabeça, não precisa nem ler. Ele vai dizer aquilo que nós somos, qual é a nossa condição. Ele vai dizer o seguinte, que todos pecaram. Todos nós pecamos. E carecemos do quê? Da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Você lembra a mensagem de Miqueias? Julgamento. Deus condena o pecado e requer a justiça. Pois é.
Isso é lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos um texto que diz: todos nós pecamos, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Se nós continuarmos olhando aqui no livro de Romanos, por exemplo, no capítulo 6, versículo 23, nós vamos ver qual que é o salário do pecado. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Deus continua sendo justo juiz. Deus continua sendo justo juiz. Ouçam, ouve, ó igreja, porque Deus condena o pecado e requer justiça. Nós não podemos brincar com Deus, nós temos que nos render diante desse Deus. Interessante que, se nós formos olhar agora no capítulo 1, estamos fazendo aqui uma pequena caminhadinha em Romanos, mas olha só o que diz o capítulo 1, último versículo do capítulo 1, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não apenas as fazem, mas eles fazem o quê? Aprovam os que assim procedem. Sabendo que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam. Sabendo que se nós olharmos para Deus como se Deus não fosse nada. Sabendo que se nós não respeitarmos Deus como Deus. Sabemos que se nós não entendermos a justiça de Deus, seremos passíveis de morte. Não apenas fazemos, mas aprovamos os que assim procedem. Irmãos, falamos muito da graça, da misericórdia de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer de Romanos 1,18, que diz o quê? Que a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu. Ouve, ó Jerusalém, ouve, igreja. Deus julga o pecado. Deus requer justiça sobre o pecado. Interessante que quando nós olhamos esse texto, nós deveríamos nos lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. Existe uma mensagem antiga, Jonathan Edwards, se não me falha a memória, ele escreveu, se não for isso e alguém souber pode me corrigir, pecadores nas mãos de um Deus irado. É uma mensagem muito antiga, do tempo em que nós não tínhamos tablets para colocar as mensagens, nós não tínhamos projetores, nós não tínhamos nada. Eles tinham apenas uma luz de vela e eles escreviam a sua mensagem. Algumas pessoas acham que as performances dos pastores são muito importantes. Aí eu vou naquela igreja porque o pastor lá tem uma performance muito boa. Ou algumas pessoas até escolhem, eu quero ir naquele, eu não quero ir naquele, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Pois é, naquele tempo não tinha muito disso, porque eles escreviam a mensagem e esse homem, ele usava um óculos, ele enxergava mal e com aquela luz, então ele lia, assim como a maioria deles liam a sua mensagem. Então ele estava lendo a sua mensagem, pecadores nas mãos de um Deus irado. E como ele não enxergava bem com aquela luz, ele estava lendo bem de perto a sua mensagem, dizendo que Deus fazia a respeito dos pecadores, e como Deus se irava a respeito dos pecadores, e como eles deveriam temer a Deus. E ele está lendo toda aquela mensagem quando ele levanta. As pessoas estavam agarradas nas colunas, chorando e gritando, porque aquela mensagem foi uma mensagem tão real, e eles tinham a impressão que o chão estava se abrindo e engolindo por causa dos pecados deles. Olha só, entender quem Deus é, temer a Deus é um princípio da sabedoria. Ouvir, nós precisamos saber quem Deus é, e nós precisamos temê-lo. Mas calma, irmãos, calma, você não vai sair daqui com esse texto, porque a segunda mensagem é uma mensagem de esperança. Nessa segunda mensagem de esperança, a partir do capítulo 3 de Miqueias, ele começa falando sobre a esperança e o conforto, mas no comecinho ele começa dando mais uma cutucada nos falsos profetas. Ele começa o capítulo 3 falando dos falsos profetas. Por quê? Porque enquanto Miqueias estava dizendo, ouve a justiça de Deus,
Deus requer justiça. Os falsos profetas estavam dizendo assim: calma. Não se apavorem. Está tudo certo. Esse Miqueias é um exagerado. Ele exagera. Olha, quem é esse cara? Alguém conhece? O cara é caipira, veio de lá de... ele é um morastita, não dá conta para o que ele está falando, não. Deixa ele para lá. Nós somos os filhos de Abraão. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa contra nós? Relaxa. Não, que negócio de Babilônia, de sermos levados cativos na Babilônia. Esquece tudo isso, porque a coisa está acontecendo ali, prestes a eles serem levados para a Babilônia. Esquece tudo isso, relaxa. Pessoal, fica tranquilo. Olha, eu tenho uma profecia melhor para você. Não, mas olha, ele está profetizando justiça. Eu tenho uma profecia melhor para você. Era mais ou menos o que os profetas estavam fazendo. O capítulo 2 diz que por um copo de bebida forte, esses profetas profetizavam o que as pessoas queriam, o que era gostoso, o que fazia bem à alma deles. Interessante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes, irmãos, o que nós vemos por aí são profecias que fazem bem para a alma. A maioria das vezes que eu vejo um profeta, alguém que se diz profeta, falar, ela está dizendo de um carro novo, uma casa nova, um relacionamento novo, o problema que está sendo solucionado, uma corrente que está sendo quebrada, uma cadeia que está sendo destruída. A maioria que eu vejo fala sobre isso. Interessante que quando nós olhamos os profetas do Velho Testamento, a maioria das vezes eles estão olhando e estão dizendo: arrependam-se dos seus pecados. Tão diferente daquilo que a gente vê hoje em dia. Interessante que com tanta coisa que nós deveríamos mudar, com tantas coisas que nós precisamos transformar em nossas vidas, negar a nós mesmos, seguir, tomar a nossa cruz, Deus tem tanta coisa assim para nos dizer, para nos corrigir, mas Deus prefere dizer que você vai ganhar um carro novo, que você vai ganhar uma casa nova, ou que você vai ganhar mais dinheiro, ou que, enfim, eu não sei, eu vejo algumas coisas que não batem bem com a palavra de Deus. Mas amém. Nós temos apenas que julgar. A Bíblia diz: julgue os profetas. Então, aprenda a fazer isso. Aprenda a julgar as profecias. Isso é muito importante para não ser enganado. É o que Miqueias está ensinando aqui na primeira parte da esperança. Julgue os profetas para vocês encontrarem a esperança. E aí, em segundo, ele traz a fonte de toda a esperança. Quer ver? Capítulo 5, versículo 2. E aqui ele traz a grande esperança. Primeiro ele diz: olha, gente, não caia na história desses caras. Porque se vocês caírem na história deles, vocês não vão encontrar a verdadeira esperança. E aí ele vem então no capítulo 5, ainda tratando da esperança, ele vem e diz o seguinte: tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu acho lindo esse desde os dias da eternidade, porque ele está dizendo: vai nascer alguém que é Deus. Jesus Cristo vai nascer. A fonte de toda esperança vai nascer. Aquele que pode trazer um renovo vai nascer. Aquele que pode mudar a história vai nascer. Poxa, mas nós vimos tantas coisas pesadas lá em Romanos. Vamos lá para Romanos de novo então, e ver o que nós podemos ver. Interessante que no mesmo versículo do capítulo 6, que nós vemos que o salário do pecado é a morte, nós vemos o quê? O que mais tem a respeito do salário do pecado ser a morte? Depois da vírgula nós temos: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, queridos, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, aquilo que Ele nos dá, o presente que Deus está nos oferecendo, nele existe esperança. De um lado existe justiça e julgamento, do outro lado existe esperança, conforto, existe os braços de Jesus. E nós precisamos entender essa mensagem. Acredite, existem muitos cristãos que não sabem disso. Não sabem o que foi que Jesus fez, aquilo.
Talvez você esteja ouvindo essa mensagem falando, mas eu já sei de tudo isso, acredite. Muitas pessoas não têm a menor ideia do que foi que Jesus fez. Olha só, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, mas, aqui de Romanos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é esperança, isso é esperança. Logo, muito mais agora, sendo justificados, ou você pode sim ter pecado, você pode sim ter errado, mas deixa eu te falar uma coisa, a esperança vem para te dizer que em Cristo você é justificado. Pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você lembra da ira? A ira de Deus que se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão? Pois é, aquilo é justiça, aquilo é julgamento, mas Jesus é esperança, e através de Jesus nós somos salvos da ira de Deus. Quando Deus olha com seus olhos irados para aqueles que estão vivendo em pecado, e Deus olha para você, aquilo que Ele vê não é pecado, querido, aquilo que Ele vê é o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua cabeça. Você já parou para pensar nisso? Por recebermos a Cristo, a nossa esperança, o nosso Redentor, nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro, nós temos o perdão dos nossos pecados. Colossenses, dá um pulinho até Colossenses capítulo 2, veja o que diz aqui Colossenses capítulo 2, isso é muito sério, isso é muito importante, nós precisamos entender isso, nós precisamos dar conta para isso. Capítulo 2, vamos ver o versículo 13 e o versículo 14, olha o que diz, e a vós outros, abriram aí Colossenses? Marquem esse versículo, passem uma caneta nesse versículo, esses versículos devem estar saltando aos seus olhos todos os momentos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, eu quase posso ouvir Miqueias dizendo, vocês estão transgredindo, vocês receberão a condenação de Deus, mas existe esperança. Mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, de mortos para vivos, perdoando quanto dos nossos delitos. O que está escrito na sua Bíblia? Todos. Pastor Isaías? Todos. É isso que está escrito aí? Deixa eu ver de novo. Perdoando todos os nossos delitos. O que significa todos? Todos é todos? É isso? Aqueles pecados que eu cometi durante toda a minha vida fazem parte do todo? Quer dizer então que Jesus Cristo, que me deu vida juntamente com Ele, que eu estava perdido, morto por causa da transgressão, e me perdoou em Cristo de todos os pecados que eu cometi até hoje. É isso que você quer dizer? E os pecados do presente? Também. E a Leila já jogou lá do futuro, Leila, mas peraí. Você está querendo dizer, Leila, você está querendo dizer que Jesus me perdoou dos pecados, Ele já me perdoou dos pecados que eu vou cometer amanhã? De todos os meus pecados. Você quer uma esperança maior do que essa? Em Cristo nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Nele nós temos a remissão dos nossos pecados. Ele continua, eu acho tão lindo o versículo 14 que diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida. Cancelou o escrito de dívida, mas eu devia tanto. Se for para pegar a lista dos meus pecados, ela vai embora. Parece aquelas fichas criminais que as pessoas colocam no jornal. Vai embora, se enrola e vai embora. Aquelas cartas de rolo, de amor, de adolescente. Vai embora. E Ele pegou todo aquele escrito de dívida da minha vida inteira. E Ele simplesmente cancelou. Ele falou, tá aqui, Ele não deve mais nada. Eu vou pagar toda essa dívida do Denis. Toda a dívida do Denis. Você quer uma esperança maior que essa? Você quer uma esperança maior que essa? Algo que te alegre mais do que isso?
Ele acaba com toda a sua dívida, que era contra nós e que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. No dia em que Jesus foi crucificado, Ele levou todos os seus pecados com Ele, até aqueles que você ainda não cometeu. Encravou todos eles na cruz do Calvário, porque Ele é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Sabe, irmãos, isso nos leva à nossa última parte da mensagem. E se você quer entender melhor sobre perdão de todos os pecados, depois você pode procurar aqui o Matias, Elisângela, enfim, qualquer um, Zé Roberto, qualquer um do discipulado, qualquer discipulador, porque no discipulado a gente explica melhor isso, tá? Não vamos entrar nesse, porque aqui tem bastante coisa aqui ainda, mas a gente não pode explicar aqui porque não dá tempo. Entra lá no discipulado e você vai entender tudo isso. Mas uma vez que nós entendemos o que Cristo fez, isso deve nos levar à confiança. Por quê? Porque, irmãos, em Miqueias nós temos uma visão do que era terrível, 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 terrível. A coisa estava drástica, a coisa estava feia, nós estávamos completamente perdidos, escravizados, presos no mundo das trevas. Mas se aceitarmos a Cristo como nosso único suficiente Salvador, Ele nos tira do reino das trevas, nos leva para o reino do Filho do seu amor, nos perdoa de todos os nossos pecados, nos traz esperança, nos livra da ira de Deus. E isso deve nos levar aonde? A confiar em Deus. É o final da mensagem de Miqueias. Então confie em Deus. Abandone a idolatria. Abandone os erros. Abandone essa atitude indiferente para com Deus. Abandone isso, preste atenção. Ouve, Ele vem com a última palavra. Ouve, confie no Senhor. E aqui, nessa última etapa, eu tenho uma passagem que é tão linda, tão linda. Abra comigo, capítulo 6 de Miqueias. Vamos ler o versículo 3 ao versículo 5. É quase um apelo emotivo, terno de Deus, para que as pessoas parem por um instante e prestem atenção quem Deus é. Olha só o que diz. Povo meu, que eu tenho feito? Gente, eu nunca imaginei Deus falando assim. Eu já li Miqueias antes, mas eu nunca me deparei com essa passagem. Eu nunca percebi Deus, aquele cujos pés faz derreter os montes, olhando para um povo que não dá atenção para Ele, mas que Ele ama. Queridos, Deus te ama muito. Deus te ama muito. Você não está aqui por acaso. Deus te ama demais. Demais, demais. Preste atenção. Deus te ama. Ele olha para o povo dele e diz assim: o que foi que eu te fiz? O que foi que eu te fiz? E com que te enfadei? Porque vocês se distanciaram de mim? Eu te cansei de alguma forma? Eu fiz alguma coisa para que você saísse de perto de mim? Não é um apelo carinhoso, não é um apelo cheio de amor, mas é o mesmo apelo que Deus faz para as nossas vidas hoje. O que foi que eu te fiz? Por que você se esquece de mim pelas manhãs? Por que você começa o seu dia sem se lembrar que eu existo? Por que algumas vezes você termina o seu dia, sua noite na cama, sem se lembrar que eu existo? Eu tenho te cansado por acaso? Eu tenho feito alguma coisa para que você se enfade de mim? Presta atenção. Presta atenção. Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi. Para nós, Jesus pode dizer tranquilamente, fala ao nosso coração, porque Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos remiu do pecado. Querido, Ele nos perdoou de todos os pecados, passado, presente e futuro. Ele tirou a nossa lista gigante, a minha era gigante. Ele queimou essa lista, acabou com ela, pregou ela na cruz.
Ele me livrou do império das trevas, me livrou da escravidão do pecado. E enviei adiante de ti Moisés, Arão, Midian. Sabe, Miriam, Deus tem enviado líderes que trazem a palavra de Deus. É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Irmãos, o fato de o Zé Roberto, o próprio Donizete, que muitas vezes, antes de nós montarmos a igreja aqui, várias vezes falaram conosco, escuta, quando é que vocês vão vir para Mogi? É o cuidado de Deus com vocês. Porque lá atrás, Deus já estava usando esses irmãos para hoje podermos estar aqui ouvindo essa mensagem. Deus está cuidando de nós, colocando pessoas ao nosso redor. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Quantas pessoas quiseram talvez te passar para trás, quantas pessoas quiseram te amaldiçoar, e Deus não permitiu, porque a bênção de Deus é maior do que todas essas coisas. Algumas pessoas sofrem achando que existe um trabalho de macumba ou algo parecido. Deixa eu te dizer uma coisa, a esperança de Deus é tão maravilhosa, ela é tão grande, Deus é tão forte, as montanhas se derretem diante dele, que diabo nenhum pode fazer absolutamente nada com você, porque é Deus quem cuida de você. Nada pode acontecer, nada pode te destruir, porque você em Cristo Jesus foi colocado acima de todo principado e potestade. Nada pode te alcançar, eles podem pular e eles não vão alcançar a planta dos seus pés. E é Deus dizendo para você, e por que ainda estão longe de mim? Porque não confiam em mim? Olha o que eu tenho feito, olha o que eu tenho feito. Aí ele continua e diz, e o que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Quando Deus abriu o rio Jordão para que o povo passasse, quantos rios Deus já não abriu para você? Sabe, queridos, talvez você esteja agora precisando que os rios se abram. Mas aí Deus olha para você e fala, olha para trás. Quantos rios eu não abri? Quanto eu já não te protegi? Coisas que você nem imagina. Porque nós algumas vezes vemos algumas coisas, mas tem coisas que nós não imaginamos que Deus fez e nós nem sabemos que Deus fez. Olha para trás e confia no Senhor. Entenda quem Deus é justiça, queridos, não dá para brincar com Ele. Tema a Deus. Mas Deus é esperança, a infinita esperança que nos inunda e transborda sobre nós. A esperança, mesmo no meio da tribulação, Romanos diz, nós temos esperança. Tudo faz parte do processo de Deus. E tudo isso deve me levar a confiar. Uma equipe de botânicos estavam nos Alpes pesquisando para ver se achavam alguma planta, alguma flor que fosse importante para a ciência. E ali de cima, do alto de um penhasco, olhando um vale muito difícil, um desfiladeiro, eles olharam uma flor. Vamos examinar direito. Parece ser uma flor diferente, é uma flor única. Ela pode ser muito importante para a ciência. Precisamos pegar aquela flor. Mas não dá para descer. Difícil para descer. Um garoto da região, que está acostumado com os penhascos, que sobe, que desce, curioso, estava ali sentado perto, vendo o trabalho dos cientistas. Então um cientista chamou e falou, ei garoto, vem cá, você quer ganhar um dinheirinho? Seguinte, nós temos todo o equipamento de cordas, nós descemos você até ali embaixo, e você pega aquela flor para a gente? O garoto olhou, por um instante, em silêncio. Falou, aguarda um minutinho. E saiu. Daqui a pouco o garoto voltou, com um homem de cabelos grisalhos, junto com ele. Falou, olha, eu desço. Eu vou pegar aquela flor e vou trazê-la para você. Mas só com uma condição. Que esse homem segure a corda. Porque ele é o meu pai. Sabe, irmãos, confiar em Deus é saber que aquilo que o Pai fez por nós,
mesmo sendo justiça, mesmo sendo o que Ele é, mesmo nós sendo ainda pecadores, Ele morreu por nós, porque Ele exige justiça. Isso nos traz esperança, mas de nada adianta se não nos trouxer confiança. Confie em Deus, porque Ele segura a corda. Ele sempre segura a corda. Vamos orar? Querido Deus, nessa manhã, Pai, nós chegamos diante do Teu altar. Somos pecadores e sabemos disso. Sabemos que o Senhor requer justiça. Deus, nós precisamos temer, sim. Temer e tremer algumas vezes diante do Senhor. Porque a falta de temor, a falta de honra, faz com que a gente, Senhor, cada um de nós nos torne pessoas insensatas. Precisamos entender quem é o Senhor. Mas precisamos saber também o quanto o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto. Nos ama tanto que mandou seu Filho para morrer em nosso lugar. Nos perdoando todo esse inscrito de dívida que tínhamos em relação ao Senhor. Miqueias nos lembra disso, Pai. Miqueias nos lembra de Jesus, nos lembra da esperança, nos lembra da confiança. A Tua palavra nos lembra disso, Pai. Então nos leva, Senhor, a entender todas essas coisas e mais do que entender, a confiar, colocar em prática. Amanhã, situações difíceis nós vamos encarar. Talvez penhascos nós vamos ter que descer. Talvez rios vamos ter que atravessar. E aí nós precisamos entender, precisamos confiar naquele que segura a corda. O Senhor segura a corda. Que isso, Pai, possa representar toda a confiança e esperança que nós precisamos para atravessar esse mundo, Senhor, caído e tão difícil. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Lembrem-se, Deus tem muita coisa para você. Hoje, Deus te lembrou do núcleo. Hoje, Deus te lembrou do discipulado. Hoje, Deus te lembrou quem Ele é, da esperança e da confiança. Não perca tempo. Viva aquilo que Deus tem para você. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo seja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todos sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Um bom domingo em nome de Jesus.